a partir de 2004, Deus soprou o meu nome no Brasil inteiro. Ele soprou. Eu fui para a televisão. Quantos aqui assistiram os nossos programas na televisão? Levanta as duas mãos bem alto. Gente, olha o tanto, obrigado. Eu tinha programa no Brasil inteiro. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa, é muito sutil o eu amar o eu. Você não percebe quando você está caindo. Olha para mim. Eu fui um cara envolvido completamente no sistema. Nosso prédio, nós tínhamos um prédio de 4 andares com campo de futebol sintético dentro dele. Em 2007, eu consagrei Cris Duran pastor, 21 de janeiro. Fui discipulador dele por muitos anos. Bem no início, peguei o início da conversão dele, fui acompanhando. Ele é um grande homem de Deus. Quantos conhecem Cris Duran? Homem de Deus, de com força. Eu recomendo a todos. PG, ali está um homem de Deus. Os caras, às vezes, é o cara cabeludo, cheio de tatuagem, falando, aquilo é um homem de Deus. É ou não é, Margo? Recomendo. Os outros eu me calo. Tenho muitos amigos, homens de Deus. As nossas cruzadas sempre foram com milhares de pessoas. Continuam assim. Nós recebíamos em média, olha para mim, 400, 500, 800 convites por dia. E aí quando chegava no escritório eu ficava ali fazendo um leilão. Quem dá mais? Vamos, não vamos, vamos, não vamos. Eu cobrava uma média de 4 a 5 mil reais para pregar por dia. Meu contrato era de 8 páginas. Tinha de tudo ali dentro. Nós tínhamos uma estrutura que precisava de pelo menos 300 mil para se manter. E com uma estrutura cara dessa, você repassa isso para as igrejas que te convidam. A maioria dos cantores hoje cobram, eles cobram justamente por causa da estrutura cara que eles montam. Mas onde é que está a fé? George Miller. Eu não conhecia esse homem. Eu tinha referenciais diferentes. Referenciais com uma visão imperialista. Quem não quer uma visão imperialista? Montar um grande império. É nessa hora que o homem precisa morrer. Olha para mim. Mas você sabe quantos anos eu tinha nisso tudo? 25 anos. Já tinha viajado mais de 30 países. Pela graça de Deus até hoje, eu preguei e prego em todas as igrejas, desde as mais famosas, dos mais conhecidas do Brasil, as mais simples, do Iapoque ao Chuí. Fiz muitos amigos e muitos inimigos também. Se você fizer só amigos, alguma coisa está errada. Você é Pilatos, é aquele que, político. Porém, um dia eu estava, escute isso, descendo do andar superior da minha casa. Minha esposa pediu que eu pegasse água. Eu não me lembro a horas. Porém, estava chovendo. Meu filho novo, de 4, 5 anos de idade. Hoje, ele tem 8. Então, quando ele era muito novinho, teve uma tempestade em Curitiba. Ele pegou trauma. E ele tinha medo da chuva. Hoje ele não tem medo de mais nada. Então, a gente colocava o colchão ali no quarto. E quando eu desci, fui à cozinha. Quando eu fui subir, à minha esquerda fica a sala, muito escura, não dá para ver nada. Quando eu fui subir com um copo de água, eu tomei um susto. Havia algo no sofá. Uma criança aparentando uns 5 anos de idade no sofá da minha casa. E por que foi uma criança? Se fosse um homem, ou eu bateria nele ou eu sairia correndo. Eu não fiquei com medo, então logo eu percebi que era de Deus, porque me deu temor. Eu falei, Jesus toma as formas, irmãos. Ele toma a forma de muitas coisas. Criança, mendigo, prostituta. Um dia eu estava numa igreja e um bêbado chegou e disse, deixa eu entrar.
Falei, não, assim não. Ele falou, engraçado, vocês abrem igreja para pecador, mas é só santo que fica aí. E foi embora. Eu falei, era Jesus. Ele tem razão. Ele tem razão. Lugar de santo é no céu. Ele falou, lugar de santo é no céu. Aqui é lugar de gente igual eu, meu filho. Você está errado. Um bebo pregando para mim. A gente tem que tomar uma dessas de vez em quando. Aprender. Você fica atordoado com a dessa. Pois a minha mensagem hoje é completamente atordoante. Você vai sair daqui assim, ó. Pela glória de Deus. Quantos querem levar uma surra do Senhor aí? Aquela criança sentada, eu com um copo. Me deu um temor terrível, escute isso. Aquela criança disse assim. Não, primeiro eu perguntei para ela: o que você quer? A criança fez assim, ó. Ela veio, passou na minha frente, subiu a escada e mandou eu seguir ela. Eu fui subir na escada. E uma coisa que eu achei interessante, que a criança era bem pequenininha, mas quando ela foi passar na porta do meu quarto, ela fez assim. Imagina o tamanho do homem. E ela parou. Eu realmente me emociono com essa história, irmãos. Ela olhou e disse: olhe para sua esposa e olhe para o seu filho. Eu olhei. Ele disse: se hoje fosse a volta de Jesus, eles iriam e você ficaria. Eu falei, mas como? Eu sou um homem bom. Bom, eu não pequei. Você que pensa. Meus cultos eram 15 minutos de mensagem, 2 horas de milagres. Quantos se lembram? Paralítico, morto, ressuscitava. O Senhor me dizia: você está pregando aquilo que não é eterno. Uma cura dura enquanto uma pessoa vive. Você quer cura? Você ama seu ministério. Irmãos, eu não amava almas. Eu pensava que amava. Eu amava o meu ministério. Então quando eu orava, eu já dizia: já provei que Jesus me usa. Eu já fui embora. Olhe para mim. Levantava um monte de paralítico, um monte de cego. Nós temos um vídeo de um cego de nascença curado de 10 anos. Temos, né? Amanhã eu mostro. Você chora. Quando ele olha para a mãe e fala: mãe! Eu acho que passaram na igreja esse menino aqui, na divulgação. Nunca chegou na vida. Coisas desse tipo, sem explicação. E para mim aquilo era o ápice do ministério. E o Senhor me levou a um texto muito terrível, que Jesus, falando com os fariseus falavam: mestre, esperávamos que viesse até nós com sinais. Jesus disse: uma geração má pede milagres. Mas para essa geração, o sinal que ela precisa é o de Jonas, em Nínive: arrependei-vos. Aí o Espírito Santo me disse: nós estamos numa época de uma geração má. Precisa-se de pregadores para tempo de juízo. Você não percebeu? Agora imagine o tamanho do amor dele por mim. Mas você teria coragem de perder uma amizade por causa de uma visão? Você tem coragem de subir em qualquer altar e pregar mensagens duras? Eu disse: Senhor, hoje não. Sim, porque você ama o seu ministério, você ama a sua cabeça, você ama seus cargos, você ama seus amigos influentes. Você chega lá e você faz exatamente o que eles querem. Ore por cura. E o povo saía cheio de
de euforia e nenhum arrependimento. Sabe o que Deus me disse? Alguns milhares saíram das igrejas em dias em que cegos foram curados, em que paralíticos andaram, e morreram dias depois e foram para o inferno. Você cobra, você tem um sistema, você faz leilão com convites. Você diz para as igrejas, se for muito longe, tem que ter um ônibus leito para nos levar. Se a cidade não tem o aeroporto, se é uma igrejinha pequena, você simplesmente diz que a agenda está cheia. Ou então você desmarca a pequena para ir numa grande. Você chama a sua secretária e diz, é pouca gente isso aqui. Ah, mas quanto que esse vai dar? Ele simplesmente tirou uma foto da minha vida e esfregou na minha cara. Ele me falou uma coisa que doeu muito. E doeu mesmo, antes de ler aqui. Mas existe uma coisa que você precisa saber. Eu te abandonei. Você está sozinho, está por conta. E os milagres vão continuar acontecendo pela fé das pessoas. Você não ora. E ele me disse, e 80% dos pregadores não oram. E você é mais um desses. Porque você chega cansado no hotel, você dorme, depois você já viaja no outro dia e já vai para outro lugar. Não tem, não acabou, você não tem. Agora entenda, se alguma coisa te roubar de Deus, Ele vai tirar de você, nem que isso seja a própria obra dEle. Irmãos, e a minha esposa na cama vendo tudo aquilo. Ela já estava soluçando e eu, imagina, aquele Deus que você tanto ama, que você tanto serve. Irmãos, eu não conheci o mundo no mundo, eu conheci o mundo na igreja. Eu sou filho de pastor. Aquele Deus que você tanto ama, que você tanto serve, virá para você e dizer, eu te abandonei, você está por conta. Quando você morreu as 3 vezes eu te ressuscitei, mas se você morrer de novo eu não te levanto. Porque eu dei algo a você que eu dei a poucos no mundo. E o que você está fazendo com isso? Você está construindo um império. Eu comprava carros à vista. No dia dos namorados eu dei um New Beetle para minha esposa com um laço em cima. 75 mil. Nos dias dos pais eu dei um Gol para o meu pai, escrito Feliz Dia dos Pais, e dei para ele. Até para minha sogra eu dei carro. Eu dei 11 carros. Zeros. Eu dava chegar. Meu coração sempre foi assim. Mas o problema não era esse. Porém, graças a Deus, eu tive uma escolha, uma linha muito fina que vocês vão aprender hoje. Eu quero que você não saia daqui, porque isso é muito importante para você ouvir. Todos nós temos um Caim e um Abel dentro de nós, que na hora certa você vai ter que matar um dos dois. Vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você é Davi ou se você é Saul. Eu era um pregador,
que eu chegava em hotéis sozinho, dias longe da família. Há 4 anos atrás, escute o que eu vou dizer a você. Tem gente que fala, como o pastor confessa essas coisas? Isso é ser cristão, irmãos. Só não confessa quem não é cristão. Eu não conseguia mais vencer a pornografia. E Jesus me usava para curar. Porém eu odiava aquilo. Com todas as minhas forças. Aquilo me deixava vazio, aquilo me deixava mal. E toda vez que eu fazia aquilo, o diabo olhava para mim e dizia, que lixo de imagem de Deus você é. Isso é imagem de Deus? Que lixo. E o prazer do diabo não está na hora que você peca, que até ele tem nojo do que você faz. Ele vira as costas, tapa o ouvido e o olho, e depois ele vem e diz, a alegria dele é no exato momento em que você se sente um lixo. Se sente. Nunca traí a minha esposa. Mas na graça não quer dizer nada. Nunca traí moralmente. Sempre honrei todas. Nenhuma igreja pode, onde eu passei, onde eu pode falar nada da minha moral. Isso há uns 4, 5 anos atrás. Toda essa história. Nunca dei moral para menininhas na igreja, porque eu amo de verdade a minha esposa. E ali estava o Senhor no meu quarto, e a minha esposa vendo eu em pé. Eu chorei por 3 semanas, eu tinha que colocar um negócio no nariz que eu não conseguia respirar, de tanto que eu fiquei mal. E a minha esposa, o que é? Eu disse, se Jesus voltar hoje, vocês são tudo que eu tenho, e eu fico. A primeira coisa que eu fazia quando acordava era ligar o computador. Eu tinha pelo menos umas 800 pessoas no MSN, uns 4, 5 perfis de Orkut. Eu gastava pelo menos umas 8 horas na internet. Vocês simplesmente trocaram de ídolos. Alguns com a televisão, outros com a internet. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. Basta saber do que você mais fala, ou qual é a primeira coisa que você faz durante o dia. Esse é o seu Deus. O seu Deus é aquele por quem você morre. Há pessoas que morrem por uma carteira. Quando uma pessoa vem do mundo, ela vem já com nojo do mundo. Agora, quando você conhece o mundo na igreja, quando você chega em aeroportos e encontra amigos que começam a falar mal de outros, você viu quem caiu? Você viu aquele cantor, o que ele fez? Essas coisas são terríveis. São terríveis. E quando você vê, você está envolvido inconscientemente. E por estar envolvido inconscientemente, que o próprio Senhor falou comigo. Porém eu tinha uma escolha. Samuel falou para Caim, o Senhor falou para Saul. Samuel falou para Saul, e o Senhor falou para Caim. Nós vamos ler o texto da Bíblia daqui um pouco. Se aguente onde você está. Talvez seja a mensagem que vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu, em convenções de pastores, eu vou pregar agora na casa de Zadok, são 9 pregadores. É essa mensagem que eu prego. Porém ela pega tanto gregos como judeus, tanto crente como não crente, como todos. E você precisa entender o que eu vou pregar aqui hoje. E agora, para fazer sentido no que eu estou lhe falando, eu quero te dizer que depois daquele dia eu morri. Eu disse, Senhor, então eu vou provar para o Senhor que eu morri. E o Senhor vai voltar a me dar alegria. Nós desmanchamos toda a nossa estrutura. Toda. Nós desmanchamos tudo que nós tínhamos.
Eu só fiquei com minha casa e um carro. E recomeçamos o trabalho com missões. E o Senhor ficou 3 anos em silêncio comigo. Eu não ouvi a voz dele. Ele estava magoado. Olhe para mim, você que está me assistindo pelo vídeo. Isso vai para a internet, pastor? Você que está me assistindo pela internet. Eu era triste. Mas você nunca se perguntou por que você está triste? Eu vou lhe responder por pura experiência. Porque Deus está triste. Irmãos, 100 mil pessoas no lugar. Eu fiz cruzadas com 400 mil pessoas. Eu estive em lugares que você sonha ir. E eu estive muito novo nesses lugares. Eu estive em estádios pregando. Eu vou pedir que ninguém ande, por favor. Por gentileza, não faça isso. Eu vou te explicar, abre aspas. Existe uma coisa na Bíblia que se chama palavra rema. O que é a palavra rema? É uma palavra que determina algo. Se você tira a atenção de alguém, aquela palavra ela é uma vez só. Aquela pessoa pode perder tudo porque você tirou a atenção dela. Se acalme aí. Vai valer a pena você esperar. Olhe para mim. Nunca acredite num pastor que nunca tenha feito um caminho de volta. Eu não sou uma pessoa apaixonada por Jesus aqui hoje. Não, irmão. Eu tive que morrer. Olhem para mim. Eu sou completamente apaixonado por Jesus. E vocês verão por quê. Alguns de vocês aqui, prestem atenção. Porque do céu se manifestará a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Eu não vou dizer o texto ainda. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Romanos 1, versículo 21. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se escureceu. Dizendo-se os sábios, tornam-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Diga comigo, misericórdia. E de aves e de quadrúpedes e de répteis, a glória de Deus virou qualquer coisa virou glória de Deus. Qualquer coisa é de Deus. Lixo! Pelo que Deus os abandonou. Pelo que Deus, versículo 26, os abandonou às suas paixões infâmias. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário da natureza. É nós. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sexualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha do seu erro. Vocês acham que vocês pecando e não morrer pelos pecados é um prêmio? Pode ter sido que você foi abandonado. Porque a grande semelhança do Senhor abandonar alguém ou uma nação é ele ser entregue à sexualidade dele mesmo.
a masturbação excessiva, a pornografia, ou o adultério, ou seja lá o que for, o lesbianismo, o homossexualismo, o sexo antes do casamento. Essa é a semelhança de Deus deixá-lo. Você está por conta. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, indiferentes, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Não é o diabo, é Deus que permite vocês pecarem. Olha para mim, vocês pecam, vão pecar até não querer mais. E quando você cometer o mesmo pecado, muitas vezes ele vai deixar de parecer pecado. Ele pode deixar de parecer pecado, não ter cara de pecado, mas vai continuar sendo. Mas vai deixar de parecer para você. Vocês não acordam? Percebem isso? Vocês percebem? Eu encontro o apóstolo Paulo que matou cristãos e depois se tornou um homem piedoso. E aqui você encontra um homem que já foi impuro e agora está dizendo a vocês que existe um caminho de volta. Diga comigo, existe um caminho de volta. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio. Não é só matar as pessoas. Homicídio na graça é o quê? Ódio. Odiar o irmão, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, destratadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males. Quer dizer, fez isso e nunca fez, conta que alguém fez, mas não fez. Desobedientes aos pais e mães. Olhem para mim, seus adolescentes. Antes eram juventude, inventaram essa desgraça. Não é os adolescentes que é a desgraça, é esse modismo chamado adolescente, que manipulam os pais. Olhem para mim então, juventude, porque antes vocês eram juventude e disseram que vocês são adolescentes. Nécios, infiéis nos contratos. Dá cheque sem fundo, nome no Serasa, cheque Jesus, breve voltará. Não ria. Sem afeição natural, é a pessoa que tem complexo de inferioridade. Irreconciliáveis, eu não quero reconciliar com essa pessoa. Sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os quais tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem os que fazem. Olhe para mim, eu estou lendo a Bíblia. Eu não estou lendo outra coisa, eu estou lendo a Bíblia. Vocês querem que eu leia o quê? Gibi? Eu não estou lendo Velho Testamento, eu estou lendo Novo Testamento. É o pastor dos gentios que está dizendo. Quem era ele? Paulo. Eu não estou falando da lei, eu estou falando da graça. Você não é obrigado a ficar aqui ouvindo isso. Se você não gosta, você tem liberdade para ir para casa. Fique ouvindo quem precisa ouvir. Quem precisa ouvir? Eu quero continuar a mensagem e eu quero mostrar um vídeo para vocês do que é cristianismo. Mas antes eu quero falar, esse moço foi o maior pregador no mundo. Muitos de vocês nunca ouviram nem falar dele, mas os mais velhos vão saber de quem eu estou falando. Ele chama Jim Swaggart. Quantos já ouviram falar desse nome? Esse homem tinha um programa na televisão no Brasil, em rede nacional. O Brasil inteiro, domingo de manhã, eu assistia. Sabe qual foi o pecado dele? Olha para mim. Ele contratou uma prostituta e um rapaz para fazer sexo na frente dele, um voyeur. É o que vocês fazem na internet. Mas esse homem
Ele não amava a sua cabeça. Então, ele fez algo temendo a sua salvação e a salvação de milhares, que me faz ser cristão. Como pode um homem fazer isso? Eu imagino o diabo dizendo: seu louco, você não vai fazer isso, você está doido. Desliga as luzes e põe o vídeo. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês, a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé, eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou e me lavou e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Isso é ser cristão. Se você é santo, você é anjo. Se você é iníquo, você é o diabo. Se você é cristão, confesso, arrependido, você é cristão. Você sabe qual é o problema do pecado? Deus não está preocupado com o que você está fazendo, mas no que você está se tornando, porque Ele está vendo o futuro. Você não será condenado não só pelas coisas que você fez, mas pelos motivos que te fez fazê-lo, também pelas intenções, por que você fez. Percebem? Portanto, eu quero dizer a vocês o que acontece com Jim Swaggart. E eu quero que você abra os Salmos agora. Eu vou concluir a minha mensagem. Salmo 51. E nós vamos ler até o versículo 14. Deus não tem problema com Jim Swaggart. Deus não tem problema com Davi. Deus não tem problema com Pedro. Deus tem problema com Caim. Deus tem problema com Judas. Deus tem problema com Saul. E você vai entender isso agora. Fiquem atentos. Quem era Davi? E quem era Saul?
Então eu vou te dizer, vamos ler o texto. Mas antes de ler os textos, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu com este homem chamado Davi. Satanás tem 3 armas para derrotar um homem. Anote isso. A primeira delas é distrair. A segunda delas é dividir. E a terceira é desviar. Distrai, divide e desvia. Vai lá. Mais alto. Agora, a distração no original para os nossos dias é entretenimento. Diga. Diz mais alto. O que é entretenimento? É o que vocês fazem. Entretenimento, meus irmãos, é o substituto diabólico da alegria. Por falta de alegria, nós procuramos distrações. A igreja está sem alegria justamente por causa do entretenimento, por causa das distrações, dos desejos fora de controle. Diga comigo. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre desejo. O desejo foi Deus que colocou em você. Os hormônios foi Deus que colocou em você. Só tem um problema. Um desejo fora de controle é um desejo escravizado. Desejo escravizado vira fantasia que culmina no pecado. Então escute o que eu vou te dizer. A iniquidade é filha da concupiscência. Diga. Então eu vou te explicar isso. Concupiscência é desejo. Tudo que Satanás precisa fazer com o homem que tem um desejo compulsivo é só mostrar. Está aqui, ó que bonito. Ó que bacana. Ó que legal. Desejo fora de controle, diga isso. Então deixa eu te falar um pouco sobre Davi. Os salmos inteiros você fez partes. A primeira parte é de louvor e adoração. Um menino singelo, simples. Olhe para mim. A segunda parte você vê só arrependimento. A terceira parte você vê só louvores e agradecimentos. Você vê uma parte da história de Davi fugindo de inimigos. Agora deixa eu te falar o que aconteceu com Davi. A Bíblia diz que ele foi o maior guerreiro que pisou na terra. De repente chegava Davi depois da guerra e o povo cantava: Saul matou 1000 e Davi matou 10.000. Um homem de 1,70 m e poucos, diz os historiadores, não sei de onde eles arrumam essas metragens. 1,70 m da minha altura. Matar 10.000 homens. Você sabe que ele matou Golias. E por que ele escolheu 5 pedras? Aí está na história. Porque Golias tinha 5 irmãos. Então tinha mais 4. Ele foi lá e matou os outros 4 gigantes. Quem sabia disso? Está na história. Você tem que estudar Flávio Joseph. Agora escute isso. Um menino que Deus abandonava tudo para estar com ele. Quando era criança, ele dizia: pode meu pai e minha mãe me desamparar, Deus me acolherá. Davi saía para as guerras e não tinha guerra na mão desse valentinho, baixinho metido, que ele não ganhava. Porém, as guerras naquela época, elas duravam anos. Davi se tornou um rei poderoso depois da morte de Saul. Olha para mim. Ele, por mais que ele tinha direito, ele não matou Saul. Ele esperou chegar a sua hora. Deus chama meninos, mas não dá encargos a meninos. Davi teve que crescer para ele assumir. Olhem para mim. Vou concluir. Davi, as guerras, eles ficavam 5, 6 anos longe de casa, acampados em guerras. Em um determinado dia, Davi, com toda a sua família, Davi simplesmente disse: gente, deixa eu ir para casa, eu tenho tempo que eu não pego a minha harpa, eu quero ficar um pouco com Deus, eu já tenho grandes guerreiros, guerreiam, tem hora que tudo que você quer é voltar para casa. E pensem comigo, eu vejo pregadores dizendo: Davi tinha que estar na guerra, ele viveu muitas, mas naquele dia realmente Davi queria estar em casa, tudo que ele queria é estar em casa. Ele precisava estar em casa, ele estava cansado.
Na realidade, desgastado, diga desgastado. O maior perigo do homem é quando ele se desgasta. Você pode estar gastado, mas não desgastado. Davi se desgastou. Olha para mim, faça assim. É quando começa a desgastar-se. Tem vezes, já chegou vezes da gente chegar de cultos e os nossos meninos, cansados de viagem, chegar de cultos, começarem a chorar. Depois eu estou desanimado. Falei, não, vocês não estão desanimados, vocês estão só cansados. Vão dormir que amanhã é outro dia. Eles acordam animados, porque às vezes você confunde o cansaço com o desânimo. Isso é psicologia. Davi foi para casa. Ele tinha um grande guerreiro que ganhava guerras com ele. Alguém sabe o nome dele? Joabe. Olhem para mim. Joabe está aí. O outro que ele tomou a mulher, qual era o nome dele? Urias está aí. Fiquem aí guerreando, eu só quero ir para casa. Vocês entendem que eu quero ter o meu tempo com Deus. Davi tinha oração. Ninguém aqui ora mais do que Davi orava. Não é a oração que impede um homem de cair. Olha para mim. Se você for esperto, você vai gravar isso no seu coração e vai ser uma bomba para a sua salvação. Vai ser uma bênção. Fala, Senhor, crave a eternidade nos meus olhos. Põe a mão no olho e fala, Senhor, crave a eternidade nos meus olhos. Agora olha para mim. Não tenha pressa de sair daqui. Quando Davi chega em casa, a primeira coisa que ele tinha que fazer era dormir, descansar ou procurar o profeta. Ele dormiu, tomou um banho, descansou. Mas de repente no outro dia de manhã, quando ele abre a sua janela para respirar um ar fundo, um ar fresco, quando ele olha embaixo, a Bíblia diz, na piscina do rei, no tanque do rei, havia supostamente a mulher mais linda do reino, nua. Só tinha um problema, não era dele. Eu tenho uma raiva de Betseba. Por que ela não tomou banho em casa? Ela sabia que o marido estava em guerra e que o rei estava lá. Olhem para mim. Prestem atenção. A Bíblia nem menciona essa indivídua. Um pecado não justifica outro. Mas eu quero falar mal dos dois. Então eu tenho que falar mal de Betseba, porque o povo só fala mal de Davi. Ela simplesmente se despiu. Ela sabia a hora que o rei acordava. Ela morava em outro lugar. Ela tinha uma casa, mas ela foi para a piscina do rei. Horas, é a minha piscina. Um homem com problemas, ele toma 3 reações. A primeira é culpar a Deus. A segunda é culpar os outros. E a última, quase ninguém faz, é olhar no espelho. Porém, ei, a piscina é minha. Só que aquilo, irmão, já era troca de olhares, era flertes de tempo. Aquilo não é a coisa de súbita. Satanás não derruba, não mata ninguém subitamente. Ele vai planejando, ele fica ali escondido na espreita. Ele espera antes, ele fala, vai, a hora que você cair eu vou estar aqui, te esperando. E aí a hora que eu prender o seu desejo, a única coisa que eu preciso fazer é mostrar para você. É isso que o diabo faz. Diga, Satanás não tem armas. A arma que ele tem, somos nós que fornecemos. Pensem no diabo como o velho do saco, um mendigo, uma barata. Você sabia que toda a carta de Romanos, só no capítulo 16, Paulo cita o diabo? E em todos os salmos, Davi não cita Satanás? Mesmo depois da sua queda, é muito cômodo para você dizer, pastor, eu não queria. Você queria sim, seu bobo. Você sempre quis. Lógico que você quis. Davi tinha um desejo escravizado. Ele era compulsivo.
E quando você tem algo compulsivo, o que é uma compulsividade, um desejo escravizado, é aquilo lá no fundinho do seu coração. Entenda o que eu vou te dizer. Deus não aceita dividir nada, porém o diabo ele aceita ficar lá no fundinho. Sabe aquele quartinho da bagunça que você tem em casa, onde você guarda as bagunças? Que quando você não encontra nada em casa, é lá que você vai buscar? É lá naquele muquifo do seu coração que o diabo gosta de morar. É onde mora aquelas mágoazinhas, aqueles rancorezinhos, aquela bagunçazinha, aquele desejozinho, aquela vontadezinha. É lá que o diabo está escondido. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês: embaixo daquele lugar no seu coração está molhado com o sangue de Jesus. Afunde um pouco mais e você será curado. Lá embaixo, você só precisa ir mais fundo. Agora olhem para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Davi chama um homem e diz assim: traga para mim essa mulher. Ele sabia quem era ela, e ele sabia que o seu fiel escudeiro estava na guerra. Davi faz sexo com ela. Escute o que eu vou te dizer, isso é terrível. E o tempo passa, Davi faz sexo com ela, as guerras se perdurando, porém os seus escudeiros ganham a guerra, ou parte dela, e voltam para casa. E alguns meses depois Davi descobre que a mulher estava grávida. Então quando chega Urias, dando boas notícias ao rei, estamos ganhando a guerra, o rei tentando corrigir o seu erro. Nós somos bons nisso, né? A gente sempre tenta corrigir. Olhem para mim. Ele vira para Urias e disse: Urias, vai dormir com a sua mulher. Lógico, ele queria que ele fosse dormir. Caso o filho nascesse, iriam dizer: é de Urias. Mas não era, era do rei. Agora escute isso, irmãos. A única coisa que você quer é chegar em casa e fazer sexo com a sua esposa. Porém Urias disse: não, meu senhor, eu estou em época de guerra, depois eu durmo com a minha esposa. Ele não foi. Todo homem quando chega de viagem quer encontrar-se com a sua esposa. É um procedimento normal. Porém Urias não foi. E Davi disse: e agora? Esse infeliz complicou a minha vida de rei. Porque se descobrirem que eu sou adúltero, eu perco tudo. Então Davi tinha que consertar as coisas de alguma maneira. E sabe o que ele fez? Ele pôs Urias no lugar de Joabe, na frente da batalha. Ele disse: você vai ser o primeiro. E Davi sabia como as guerras eram sangrentas. Logo chega a notícia que Urias morreu, e Davi forja um choro, uma lágrima, uma mentira de que perdeu Urias. Agora escute o resto da história. Vamos para Saul. Qual é o pecado moral de Saul, meus irmãos presbíteros? Moral nenhum. Por que Deus rejeitou Saul? Por que Deus rejeitou Esaú? Qual era o pecado moral? Se vocês fossem juízes hoje, quem vocês prenderiam, Saul ou Davi? Porém Deus pega um homem chamado Samuel e fala: vai até Saul e diga para Saul que eu o rejeitei. Sabe o que Saul fez? Em vez de matar todo mundo, ele salvou alguns. Moralmente falando, politicamente falando, ele fez tudo certo. Meu Deus. Ele salvou crianças, riquezas e o rei. Pois o rei: não vou matar, você é um rei misericordioso. Porém Deus tinha dito para matar. Qual é o pecado moral de Saul, gente? Diga: Deus não tem problema com Davi. Diz: Deus tem problema com Saul. Então escute isso. Samuel também não entendeu a lógica. Deus falou: Samuel, antes de você ir lá e dar o recado para Saul, vai lá e mata todo mundo. Samuel foi lá e matou crianças, mulheres, matou tudo. A história conta que era um pecado terrível, que ia transferir doença para o povo de Israel. Algo como AIDS hoje, talvez, não sei. Iria passar. E Deus falou: matem todos. Todo gado. Samuel foi lá e pegou o rei, cortou a cabeça do rei, matou todo o resto que sobrou, e chegou em Saul e disse para Saul:
Deus te abandonou. Misericórdia, essa palavra me dói. Diga, Deus abandona sim. Você está entendendo o limite? Quem está entendendo o limite? Porém Samuel era um adulador. Diga, adulador. Homem de Deus não é adulador, homem de Deus é confrontador. Tem que ter amor para confrontar. Vocês concordam, pais, que tem que ter amor demais para corrigir filhos? Porém adular, você adula ovelhas porque você quer engordar elas para depois matá-las. Samuel tinha filhos problemáticos. Samuel era um grande profeta. Porém ele chegou para Saul e disse, Deus te rejeitou. Sabe o que Saul fez? Ele disse, tudo bem, então só faz um favor para mim. Ele foi completamente indiferente ao abandono de Deus. O Senhor te abandonou, Saul. Samuel disse, tudo bem, então somente sai comigo perante o povo, para o povo pensar que Deus está comigo. Quantos estão pregando assim hoje? Quantos estão no altar cantando assim hoje? Quantos estão por aí sendo cristãos ou líderes e todo mundo pensa que você é um ótimo homem de Deus, um ótimo casal, só os vizinhos sabem? Vocês querem que eu continue? Isso é atordoante. Saul não tinha nenhum desejo fora de controle, porém Saul era frio, indiferente a Deus. Diga, indiferente a Deus. A sua maior condenação é a sua indiferença a Deus e ao seu pecado. Saul diz, tudo bem. Então saiu Samuel para adular Saul perante o povo de mãos dadas. E o povo pensando que Deus estava com Saul e Samuel junto. Porém existe um outro tipo de profeta. Nós sabemos o final da história de Saul. Agora vamos voltar para Davi. Você estava com raiva de Davi, e agora você não está com tanta raiva de Saul. Então olhe para mim. Sabe o que acontece? Um homem sai do seu quartinho de profeta, talvez sombrio lá no fundo, com aquelas coisas que eles carregavam, os seus azeites, e sobe as escadarias do rei, bate na porta do rei. Profetas tinham livre acesso a qualquer rei. Davi, homem de Deus, diga. Natã, um profeta. Precisa-se de profetas que preguem para pregadores, e de pregadores que preguem para pecadores. Natã, cheio do Espírito Santo. E Davi completamente frio, sem alegria nenhuma. E eu vou provar para vocês que ele perdeu completamente a alegria. Abre a porta e ele diz, Natã! E o profeta, com um olhar sombrio, confrontador, sem amar a sua cabeça, ele olha para Davi, ô meu rei, eu vim lhe contar uma história muito triste. Davi, homem de Deus. Natã, profeta. Eu amo profetas. Precisamos de profetas genuínos, que acusam e condenam os pecados, que transformam nações e realidades. Meu rei, quero lhe contar uma história. Olhem para mim. Um homem tinha milhares de ovelhas. Um outro homem tinha uma ovelhinha só. E veio um viajante distante, e ao invés de pegar a ovelha, ou uma ovelha daquele que tinha milhares, ele pegou a ovelha daquele único que tinha uma só. O que esse homem merece, meu rei? Natã pergunta para o homem de Deus. O homem de Deus diz, esse viajante merece a morte. Trago até a mim, que eu matarei com a minha própria espada. O profeta, sem pensar duas vezes, levanta o seu dedo e aponta para o rei e diz, este homem é você.
O rei poderia sacar a espada e arrancar a sua cabeça e dizer: você está louco? Quem você pensa que é? Eu sou o rei. Mas o profeta não temia. Não é um adulador. Ele apontou e diz: este é você. Olha o limite. Davi poderia ser um Saul, Caim, mas sabe o que ele fez? Oh, que homem é esse? Ele caiu sobre o seu corpo. E eu vou ler o Salmo 51, vamos lá. Olha Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Era Betseba que já estava morando com ele. Meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Vocês ouviram isso há pouco. E fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade lá no oculto, no íntimo. E no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Versículo 7. Purifica-me como hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Davi se sentiu um lixo, ele morreu na hora. Esconda a tua face dos meus pecados, Senhor. Ele não foi indiferente à correção. Ele viu que Deus estava no quarto dele através do profeta. E apaga as minhas iniquidades. 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova. Ele tinha, quando menos, mais novo, o espírito reto. No 11. É triste esse texto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. No 12. Torna-me a dar alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Sabe por que vocês estão sem alegria? Porque o evangelho virou jugo. Não é mais o espírito voluntário. Não, eu tenho que ir na igreja, está na hora. Gente, vamos, chegou a hora do culto. Não é mais o espírito voluntário prazeroso servir a Deus. Para grande parte das pessoas o evangelho é um jugo mais pesado do que o do mundo. Porém Davi não perdeu a alegria, porque ele era rei ocupado. As ocupações não te tiram alegria. Veja que Davi não estava falando de salvação, ele estava perder a alegria de ser um crente. Você pensa que são as obrigações? Olha o que Davi diz: torna-me a dar alegria da sua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Ele perdeu a alegria por quê? Por causa do desejo compulsivo. Vou terminar com isso. Então ensinarei os transgressores, os pecadores, os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me, Senhor, dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, a minha língua te louvará para sempre. Deus da minha justiça. Deus é um Deus que nos deixa começar de novo. O Senhor é o único que pode te matar num dia e fazer você ressuscitar no mesmo dia. E hoje é o dia. De volta, jovens, para seus pecados lascivos. Para você que aborta, para você viciado em pornografia, vá para o livro do Gênesis, capítulo 4 e versículo 6. E o Senhor disse a Caim: por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Olha o limite, Deus vindo de novo. Só que no caso de Caim, o próprio Deus. De Davi, Natã, de Saul, Samuel. De Jesus, Judas também. Agora sabe o que acontece? Qual é a diferença de Judas para Pedro, Davi para Saul, Caim para Abel? Vocês já vão saber agora. Olha o que diz a Bíblia. Por que, Caim? Se fizeres bem, eu não o irei aceitar, mas se fizeres mal, o pecado jaz há, e para ti será o seu
desejo e sobre ele dominarás. O Senhor está dizendo: Caim, se você abrir essa porta, ela não se fecha mais tão fácil. Você vai ser escravo da sua concupiscência, do seu desejo. Sabe por que as pessoas se matam e matam outras? Porque existem armas por causa disso. Caim teve uma escolha, o próprio Deus falou com ele. Aqui é um profeta nessa noite lhe dando uma escolha. Você pode continuar na idolatria, você pode continuar com a sua lascividade, você pode continuar com os seus pecados, porém aqui nessa noite é o dia de uma escolha. Você pode continuar, você que vai me assistir e que me assiste, cobrando para pregar, cobrando para cantar, pode continuar a ter contratos. Porém Deus nos deixa começar de novo, se quisermos. Ele pode te matar agora. Sou eu, disse Jesus, que destruo um templo e reconstruo no mesmo dia. Tudo pode mudar com uma só palavra: eu quero. Quantos querem? Mais alto, quantos querem? Então você vai morrer hoje. E você vai assistir o seu enterro hoje. Você que abortou, diz o Senhor, na hora dos seus suas roupas se achou o sangue dos inocentes. Aborto não é só assassinato de crianças, é também assassinato de profetas, porque o Senhor chama o profeta ainda informe, antes formado. Você está matando uma geração, porque um profeta ganha uma geração. Você parou para pensar? Pare com esse mouse. Parem. Vocês se lembram como antigamente era difícil conseguir pornografia? Eu me lembro. Quando eu era adolescente, eu tinha um coleguinha, a gente ia na banca, tentava roubar revistas. E enquanto um distraiu o outro, eu pegava a revista, aquilo era preto e branco. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Hoje basta 2 cliques no mouse, o seu desejo está escravizado. Você precisa ter uma atitude. Eu vou te ensinar como vencer o desejo fora de controle. Compulsividade, chocolate, nervosismo, chora por qualquer coisa. Pessoas que qualquer coisa se irritam. Pessoas não pisem no meu calo. Elas são compulsivas em qualquer nível. Compulsividade em qualquer nível tira a sua alegria de Deus. Diga comigo: eu odeio o meu inimigo, e não é o diabo. Você deve anotar isso depois. Diga: o eu que ama o eu. Você entende? Percebe isso? Você deve odiar essa parte Caim sua. Qual é a diferença de Judas e Pedro? Pedro traiu. A mesma coisa. Judas, a diferença está em uma única palavra. Olhem todos para mim agora. Índole. Diga: má. Pedro não tinha uma índole má. Davi não tinha uma índole má. Abel não tinha. Porém, Caim tem. Judas tem. Saul tinha. Porém, diga: Saul tem que morrer. Põe a mão no coração e diz: eu vou matar o Saul hoje. Diz mais alto: eu vou matar o Saul hoje. Vai mesmo? Como você pretende fazer isso? Eu vou te ensinar. Só tem uma maneira de vencer um desejo fora de controle. Não é orando muito e nem lendo a Bíblia muito. É fazendo guerra. Diga: fazer guerra. Diga: atitude de guerra. Como que um homem vive quando ele está em guerra? Se alguém pisa num galho, ele pá! Se alguém suspira, ele está atento. Diga: a guerra nos mantém vigilantes. Você vai ter que guerrear até o resto da sua vida por causa desse desejo que você escravizou. Se você parar um segundo, você volta a ser escravo de novo. É como droga. É como álcool. Guerra. Você tem que sair de casa em guerra. Não evite olhar outdoors. Evite olhar
Parem! Se precisar, pegue esse computador e quebre com suas próprias mãos. Se precisar, quebrem seus videogames. Se precisar, jogue uma pedra na televisão. A Bíblia diz: na sua luta contra o pecado, ainda não resististe até o sangue. Você ainda não chorou sangue por causa disso. Jogue na parede, grite, mas não faça. Não abra essa porta mais. Façam guerra. E segundo, confesse. Eu falei, procurei a minha esposa e disse: eu estou com um problema. Que problema você tem? Eu tenho isso e esse problema, me ajude. Você tem que ser muito homem de Deus para fazer isso. E tem que ser homem de Deus demais para fazer isso aqui. Vocês entendem? Percebem? Diga comigo: aquilo que escraviza meu tempo se torna meu Senhor. Diga: eu preciso tomar o meu desejo de volta. Entendem, jovens? O hormônio foi Deus que colocou em vocês. Porém, vocês fazem o certo na hora errada. Sabe por que o diabo, quase tudo que ele faz dá certo? Porque ele faz o errado da maneira certa. E sabe por que nós da luz, quase tudo que fazemos dá errado? Porque fazemos o certo da maneira errada. Vocês fazem sexo. Sexo não é antibíblico, nem é pecado. Porém é pecado na hora errada e com a pessoa errada. Vocês percebem? E o pior que para o jovem cristão é pior. O jovem mundano dá vontade, ele vai lá e pega e faz. O cristão, ainda ele tem um pouquinho de temor. Ele não faz, ele beija de língua por 1 hora e chega em casa e se masturba. Oh, meu Deus, meu Deus. E sabe como você se sente depois? Vazio. Imagine Deus então. Você está rindo por quê? Alguém aqui está rindo? Eu não vejo graça nisso. Eu vejo um espírito de constrição agora. Eu não vejo motivo nenhum para rir de alguém escravo da pornografia, da prostituição. Eu não vejo porque alguns riram. Sabe por que você ri? Porque o mundo fez isso ser engraçado. Eu tenho 2 coisas para fazer aqui agora. Continue com suas músicas do mundo. Você é escravo disso. Diz: meu Deus. Vocês percebem? Diga: santidade ao Senhor. Agora olhe para mim, você que não é evangélico. Um rapaz me disse: todo pastor é ladrão. Eu disse: todo ladrão é pastor? Todo pastor é cachorro. Eu disse: todo cachorro é pastor? Eu disse: só alemão. Você sabe o que é ser cristão? É isso. É se arrepender. O problema da iniquidade, ela cria um círculo vicioso. O problema do religioso, que ele quer arrepender agora, não vou pecar mais. Aí quando você peca, você fala: tá vendo, não consigo, desisto. Então vou te explicar como crescer em Deus. O crescimento em Deus não é uma linha reta para o céu. E também não é essa iniquidade aqui, ó. É assim, ó. Esse que fiz aqui, subi, não faço mais. Esse que fiz aqui, subi, não faço mais. Crescendo, 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 morrendo cada dia, todo dia. Vocês precisam orar todos os dias. Vocês precisam ler a carta de Romanos inteira. Vocês precisam morrer, mortificar-se, 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 mortificar-se. Desligue a sua televisão, seu computador. Pare com essas porcarias de crepúsculo, esse lixo. Quem dita as regras para vocês é a TV. Olha os cabelos de vocês. Vocês têm a aparência do que lhes proporam. Olha os presbíteros da igreja. Siga a imagem deles. Copie essas pastoras. Eu fui em tantas igrejas. Eu conheço tantas igrejas com mulheres santas e piedosas. Mas aqui tem tantas mulheres piedosas no meio desses pastores. Suas esposas. Mas vocês preferem o mundo
Então vá para o mundo, não engane a Deus, fingindo uma euforia, um glória a Deus fingido, uma lágrima fingida, um aleluia fingido. Deus sabe que se você sair daqui sem se converter, você vai transar de novo, seu infeliz. Então não finja, Saul. Não finja. Ou se revolte, ou se converta. O que vocês querem? O que vocês querem? Tem que ficar fingindo alegria, fingindo louvor, fingindo euforia. O meu sangue de Jesus em mim ferve. O Espírito Santo dentro de mim se contrai. Não finjam. Diga para Deus e diz: Senhor, eu não consigo ser espiritual. É isso que Ele quer saber. Ele não quer um Saul dizendo: tudo bem, me abandonou? Beleza, eu vou na igreja porque tem uns rapazinhos. Vocês vão na escola, vocês não conseguem ganhar ninguém porque vocês enchem a cara de máscara com tanta maquiagem, porque vocês querem ser lindas para os rapazes. Pois eu quero dizer que vocês são noivinhas de Cristo. E você, rapaz, está mexendo com as meninas do Senhor. Não toquem na noiva de Cristo. Essa menina é sua irmã até que você case com ela. Se você transar com ela, você comete um incesto espiritual. Parem! Parem! Desliguem seus computadores, os seus ídolos, seus videogames, tudo que destrói a sua eternidade, você precisa matar hoje. Fechem os seus olhos.